O Justiceiro é um dos heróis mais casca-grossa da Marvel. O seu visual, por causa da caveira na camisa, é um dos mais conhecidos. Só que nesse filme eles colocaram a expressão faca na caveira de modo bem literal. O Justiceiro, dirigido por Mark Goldblatt em 1989. Frank Castle é um ex-policial linha dura que teve toda a sua família morta pelo crime organizado. Depois de muito tempo, ele se esconde nos esgotos e persegue todos os criminosos que são inocentados pela lei, se tornando assim o Justiceiro. Justiceiro nos quadrinhos, ele é um herói, ele é um anti-herói, é um cara que usa métodos bem violentos contra os bandidos, ele mata sem nenhum tipo de piedade. Para você que não sabe o que é um anti-herói, é quando um super-herói ele utiliza métodos nada convencionais contra os criminosos, sem nenhum preceito moral. Venom, Darkness, Hate Girl, Máscara, Lobo, Deadpool, Rorschach são exemplos de anti-heróis. O Justiceiro ele foi criado pelo Gary Conway, Ross Andru e John Romita em 1974, fazendo a sua primeira aparição na revista do espetacular Homem-Aranha 129. Mas por causa do seu visual com a caveira na camisa, ele acabou ganhando grande destaque depois. Aí então Stan Lee rebatizou ele de Punisher, que traduzido do inglês quer dizer o punidor. Sabe-se lá por que aqui no Brasil resolveram chamar ele de O Justiceiro. Nos quadrinhos ele é um ex-fuzileiro que não tem nenhum tipo de poder sobrenatural, mas ele tem grandes habilidades. Ele é ambidestro, ele consegue atirar com as duas mãos com grande precisão. Ele tem um dom sobre vários tipos de armamentos, ele tem a capacidade incrível de descobrir a arma que o inimigo está utilizando através do som do gatilho. Aqui na história do filme, transformaram ele um ex-agente do governo, um fuzileiro, e virou aqui um simples policial. Dizem que fizeram isso para poder facilitar o enredo do filme, e outros dizem que fizeram isso porque a onda do momento era filmes de policiais naquela época. O filme já mostra o Justiceiro em ação, matando vários criminosos de maneira bem inusitada. Dá umas pinceladas sobre o passado dele, coisa que eu achei que foi um erro, porque poderia contar a história bem antes dele se transformar no Justiceiro, para a gente poder se importar mais com o personagem principal. A motivação para ele se transformar no punidor de criminosos é porque quando a lei não consegue punir os criminosos, ele faz justiça com as próprias mãos. E o pior erro desse filme, quase que imperdoável, foi não ter colocado a clássica caveira no peito do anti-herói. Ao invés disso, eles colocaram a caveira num cabo de faca. Faca na caveira. Onde é que eles estavam com essa ideia? Faca na caveira! Segundo informações adicionais que eu procurei pela internet, a Marvel ela não quis liberar o uso da caveira do personagem nesse filme porque os estúdios não queriam pagar mais caro pela marca. Dolph Lundgren ele faz Frank Castle / Justiceiro, que em termos de visual ele está bem legal. Mas em termos de atuação, todo filme que ele faz, quase sempre ele parece um robô. Só que como o filme, a proposta dele é ser um filme de ação, então isso não tem tanta importância assim. Filmes que eu recomendo dele é John Mnemonic, o Ciborgue do Futuro, Massacre no Bairro Japonês e Soldado Universal. Luiz Garcia Jr. de Inimigo Meu, A Força do Destino e Águia de Aço. Ele faz aqui o ex-parceiro do Frank Castle, o policial Jake, que é aquele típico personagem que serve de escada para o protagonista. Ele faz o que pode com falas bem marcadas e sem grandes coisas para poder fazer. Barry Alto, que já fez Austrália e Mr. Nice Guy, ele faz Shake, que é um personagem muito parecido com o Microchip nos quadrinhos, em termos de relevância com o Justiceiro. Se ele não tivesse na trama também não faria falta, porque ele não tem nenhuma importância. Jeroen Cabré de Carga Explosiva 3 e 12 Homens e Outro Segredo, ele faz um dos antagonistas, que é aquele velho vilão costumeiro de sempre. E a grande vilã do filme é a Lady Tanaka, interpretada pela Kim Ori, que já fez O Negociador e Loverboy Garoto de Aluguel. É aquela típica vilã para poder preencher a lacuna de antagonista, cheio de manias, com maneirismos, com facetas e com 10 quilos de maquiagem na cara. O Justiceiro é um filme de ação policial bem genérica, que não usa as referências dos quadrinhos, que é uma grande falha, e principalmente sente a falta de adversários à altura do anti-herói, como Wilson Fisk, o Retalho
que poderiam dar um peso maior na história. O Justiceiro pode ser considerado praticamente mais um filme de ação qualquer que foge bem longe do gênero de super-heróis, que não aprofunda muito bem em seus personagens, mas que pelo menos ele tem um certo estilo. Nota 3. Os prós que eu tenho desse filme é o Dolph Lundgren fazendo o personagem principal, porque em termos de caracterização ele ficou bem parecido com o Justiceiro. Os contras que eu tenho desse filme é sua falta de fidelidade aos quadrinhos e principalmente a caveira estampada do herói. Então é isso aí, pessoal, fiquem com Deus e até mais.